Olá, pessoal, tudo bem? É muito bom estar com vocês nesse tempo de mentoria especial. Hoje é um tempo de mentoria especial para a Igreja Metodista Wesleyana. E temos aqui 3 pessoas muito legais. Bispo Elisiário, pessoa de muita importância, não só no mundo da Igreja Wesleyana Metodista Wesleyana, mas para todos nós, para o Brasil. Joás Cavalcante, bispo, lá na 4ª região. Na segunda? Quarta região. Quarta mesmo. Quarta. E o reverendo Perim, nosso amado reverendo Perim, nosso vizinho, né? Estamos a 100 quilômetros aqui da casa do reverendo Perim. É o mais próximo, pessoal. É o mais próximo. Muito bom estar com você. Reverendo Perim. Então, muito bem. Já foram apresentados, então, né? Os participantes, convidados. Nós estamos aqui na nossa live Tempo de Mentoria. Sou Ilaene Schiller, missionária CEPAL, coordenadora do Ministério Mulheres Mentoras, e junto com Daniel Vargas, nós, que coordena o Ministério Homens Mentores, nós assessoramos a Metodista Wesleyana como igreja na 2ª e na 4ª região no seu projeto do Grupo de Comunhão de Pastores e Esposas, GCEP, voltado para o cuidado e mentoria dos pastores e esposas. Então, uma grande alegria nessa noite termos essa live Tempo de Mentoria especial com eles, com o Bispo Joás, Bispo Elisiário e Reverendo Perim. Muito bem-vindos, queridos irmãos e queridos irmãos que nos assistem, especialmente da Igreja Metodista Wesleyana, de vários lugares aí do Brasil. Muito bem-vindos. Nós estamos nessa noite aqui conversando sobre que pastores e igrejas nós precisamos ser para esse tempo que estamos vivendo, e também o quanto nós, enquanto pastores e igrejas, nesse tempo, precisamos repensar como e que igrejas seremos a partir das mudanças que nos são exigidas agora. Então, nós queremos, Bispo Elisiário, primeiro começar essa conversa com o senhor. Alguns brincam que é por ordem de beleza, que a gente chama conversa, outros por ordem de idade, mas queremos começar com o senhor Bispo Elisiário. A pandemia mundial do coronavírus tem causado uma grande mudança aí no modo de vida das pessoas, com o distanciamento social e entre outras coisas, né? E nós entendemos que nesse tempo, para nós está claro, tá, para os líderes cristãos está claro, que é um tempo que Deus está nos chamando a uma renovação e que Deus está nos chamando a um reavivamento, a ressignificar algumas coisas. Então, nesse tempo, nesse kairós de Deus, que Deus está nos dando uma oportunidade de mudança, como é que nós podemos realmente aproveitar essa oportunidade única, essa oportunidade especial que Deus está nos dando de repensar, de ressignificar, trazendo mudanças profundas para a nossa vida e para a vida da igreja. Com essa conversa de mudanças profundas, gostaríamos que o senhor conversasse um pouquinho sobre, na sua perspectiva, quais são as áreas que o senhor considera estratégicas que Deus está nos chamando à mudança, tanto na vida pessoal quanto na igreja. Bispo Elisiário. Irmã Ilaene, Daniel e os demais participantes aqui dessa live que já foram apresentados, eu quero dizer-lhes da imensa satisfação de podermos estar assim contactando com muitas pessoas que estão vivenciando esse drama, conforme você acabou de colocar, Ilaene. Eu me lembro que desde já há alguns anos eu vinha falando isso, e aquelas pessoas mais allegadas a mim podem testificar sobre o que eu vou falar. De que eu havia sentido que a humanidade tinha ido longe demais no que diz respeito à prática do pecado, e o pior ainda, a apologia do pecado. Aquilo que vinha nos incomodando muito. E eu cheguei a dizer reiteradas vezes que a qualquer momento Deus vai intervir dizendo: basta,
e com isso ele viria mostrar a sua insatisfação para com o comportamento da humanidade. E isso nós estamos vendo porque não é um problema localizado numa região, num continente, mas é universal, está atingindo todo o globo terrestre, e o que nós passamos aqui, muitos passam lá no Oriente, na Europa e em todos os lugares. E, recentemente, eu escrevi um artigo para a Voz Wesleyana, que ainda vai ser publicado, intitulado "De Deus não se zomba", porque os homens parece que têm procurado provocar a ira de Deus. E não vamos ter tempo aqui de estendermos o que nós falamos lá, mas eu vejo que isso vem acontecendo porque Deus tem algum propósito. E respondendo a sua pergunta, quero até dizer o seguinte: para uma boa resposta tem que haver uma boa pergunta. E a sua pergunta, ela já quase que antecipou parte da resposta, o que me facilitou. A primeira coisa que eu tenho a dizer, que nesse tempo, Deus quer fazer mais uma vez aquilo que ele sempre fez na história da humanidade, que é chamar o homem de volta para um relacionamento com ele. E às vezes Deus tem que usar métodos um tanto duros para poder conseguir a atenção humana. E eu vejo que, nesse aspecto, o coronavírus ele vem trazer uma contribuição, porque agora muita gente que não estava buscando a Deus está se voltando para Deus, está mais sensível, e é a oportunidade da igreja levar a mensagem que a humanidade está precisando. Em segundo lugar, eu vejo, de acordo com a sua pergunta, que Deus também quer nos mostrar como nós somos frágeis, porque parece que nós nos esquecemos. Até mesmo o rei Davi, um homem que marcou a história, até hoje ele é lembrado, ele sempre serviu a Deus, todos nós somos devedores do legado que ele nos deixou, mas ele começou a aprontar, depois o juízo de Deus veio sobre ele, e agora ele corre à presença de Deus e diz: lembra-te que somos pó. Lógico que Deus não estava esquecido, ele é que estava. E ali ele pôde se render a Deus, se acertar com Deus, e as coisas começarem a ocupar os seus devidos lugares. Oxalá que isso venha a acontecer com a nossa geração, ou as gerações que convivem agora nesse período dessa pandemia, que muitos entendam que realmente são muitíssimo frágeis, tão frágeis a ponto de serem desafiados por um vírus imperceptível, mas que é letal. E Deus está nos chamando para nós conhecermos a nossa estrutura. Em terceiro lugar, eu diria que também Deus está chamando a nossa atenção, Ilaene, Daniel e os demais, para que nós possamos entender o valor do nosso próximo. Entender que nós dependemos constantemente uns dos outros e de que não somos, de forma alguma, uns melhores do que os outros. E o coronavírus, ele veio nesta hora como um pedagogo, dar algumas lições para nos mostrar que nessa hora não vale a raça de onde nós viemos, não vale a posição social, não vale
o poder aquisitivo, não vale as funções que nós ocupamos, ele não respeita ninguém. E ele vai desde um primeiro-ministro lá da Inglaterra ou do Reino Unido, que ficou em uma situação bem difícil, até um morador de rua. Isso é bem democrático. E Deus quer que nós aprendamos a valorizar o próximo e estender a mão para quem está precisando da nossa ajuda e, da mesma forma, também recebemos a ajuda dos outros. E, para concluir, eu gostaria de dizer um pensamento de Billy Graham, que ele disse certa vez o seguinte: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto à sua espera, isto é, disponível. E Deus quer nos mostrar que não vale a pena navegarmos por aí sem a presença dele. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Sem Cristo no barco, nós somos candidatos ao naufrágio. E essa humanidade que pensou que a ciência, que o grande desenvolvimento que a ciência lhe deu, resolveria todos os problemas, é um puro engano. Vemos que mesmo as potências que têm armas nucleares agora vê a sua fragilidade diante de um vírus. E, para encerrar mesmo, Charles Spurgeon, ele disse que aqueles que mergulham no mar das aflições trarão para cima pérolas valiosíssimas. Oxalá que todos nós que estamos agora mergulhados nesse mar de aflições possamos descobrir pérolas que o Criador tem para nos dar e que possamos viver a função de verdadeiros discípulos de Cristo para mostrar que nós estamos vivendo aqui, mas de olhos voltados para o nosso amado e querido Salvador, que nos mostra o porto seguro para onde nós devemos navegar. Eu acho que esse conceito da nossa fragilidade, não só nossa no Brasil, ou não só nossa de uma denominação, ou não só nossa de um estado, mas esse conceito de que ficou tão patente a fragilidade do ser humano em qualquer lugar do mundo, com uma pandemia aí, realmente uma crise global. Que coisa, realmente isso fica tão patente. Bispo Joás, na sua perspectiva, todo esse movimento, tudo que estamos vendo, esse convite a mudanças, como o senhor percebe isso? Correto, eu vejo da mesma forma como o bispo Elisiário colocou, que esse é um tempo, né, o Kairos de Deus, e é um tempo didático mesmo. Eu creio que Deus está aproveitando esse tempo para nos ensinar a humanidade, e também dando oportunidade para uma reflexão de dependência absoluta de Deus. Isso está acontecendo em todos os lugares do mundo. Todos os seres humanos estão tendo a oportunidade dessa reflexão. É interessante a coincidência de ter como necessidade uma quarentena, né? De forma que nós ficamos praticamente limitados a um tempo e a um espaço, né, físico que precisamos nos ater a ele, e isso pode nos oportunizar muita reflexão, né? E uma oportunidade para aqueles que ainda não têm o conhecimento da grandeza de Deus, conhecê-lo desde então. Temos aí um conteúdo enorme de evangelização sendo comunicado, né? O tempo todo a igreja está trabalhando ativamente na propagação do evangelho, então é mais uma oportunidade, Elaine, que eu entendo, né, demais irmãos aqui, que Deus está dando, aquela graça didática, né? A didática da graça, melhor assim, dando condições de arrependimento, de quebrantamento, de reconhecer a grandeza desse Deus Todo-Poderoso, e quando somos pequenos,
mas, no entanto, muito amados por Ele, né? Que vem até nós, inclusive, através de uma disciplina, nos fazer aproximarmos dEle. É assim que eu tenho percebido esse tempo de Deus para a humanidade. Sim. E sempre vai ser um convite gracioso de Deus para essa dinâmica. Todo convite de Deus é um convite à mudança e ao crescimento. E todo crescimento começa com a convicção da necessidade da mudança, né? Então, que coisa linda quando podemos, de fato, ter essa perspectiva de que, mais uma vez, Deus, de forma tão impactante, está nos convidando graciosamente também a mudanças, né? Mas, reverendo Perim, nesse contexto aí de isolamento social, né? Que coisa interessante que, de repente, enquanto pastores de igreja local, nós tenhamos que, principalmente os pastores, aí criar essa dinâmica de se transformarem em comunicadores aí virtuais, não é mesmo? E para quem estava acostumado a estar no seu púlpito, a pregar, estar ali naquela dinâmica, preparando seu sermão, encontrando com as pessoas em pequenos grupos, mas muito nesse presente, não no online, muito no presencial, né? De repente, tiveram que se reinventar aí, alguns já com uma boa dinâmica de estrutura, né? Alguns já tinham na sua igreja essa dinâmica do online, as ferramentas necessárias para tudo isso, mas agora se viram forçados a se render. Sabe, eu sou de uma geração onde a gente levava a Bíblia, o texto para o culto, né? Então, hoje a gente vai para o culto e vê gente, é um celular, é um smartphone, abrindo aplicativo, e eu fico um pouco desconfortável, porque na minha geração eu não aprendi a lidar muito com isso, eu ainda prefiro a Bíblia textual ali, está ali, física, né, comigo, mas sou eu com minhas limitações, né, minhas preferências. Então, nessa perspectiva, agora, há toda uma mudança, todo um convite de mudança. Qual a importância de um pastor que agora está nesse movimento, talvez trabalhando mais ainda do que antes, porque é uma reunião aqui, prepara a mensagem ali, é uma live ali, é ligar para o fulano, é ligar para o Beltrano, é como é que o fulano está, e pessoas demandando dele, com ele esse cuidado também, porque demanda tanto de cuidar dos outros. E reverendo Perim é o coordenador do projeto GCEP, o grupo de comunhão de pastores e esposas da Igreja Metodista Wesleyana, que já está na 4ª região, mas também na 2ª região. E o reverendo Perim é o coordenador na 2ª região. Então, poderia falar um pouquinho dessas demandas que o pastor está tendo e a necessidade especial de cuidado para esse tempo, para o pastor e para a sua família? Ok. Olá, Elaine, olá, Daniel, meus bispos e todos os nossos amigos, muito obrigado, é sempre um prazer falar com vocês. É um excelente tema, Elaine, um excelente e inteligente tema, muito atual, muito contextualizado. Obrigado pela pergunta também, muito inteligente. É claro, eu creio que nesse momento nós estamos vivendo um tempo diferente. Todos estamos nos redesferentes. Eu não sabia e nunca havia pensado nas possibilidades e oportunidades que esse novo tempo está nos trazendo. Este bendito novo coronavírus que brecou essa rodovia chamada planeta Terra, fazendo todos parar, está nos permitindo um grande olhar novo para um novo normal de Deus. E é interessante, Laene, Daniel, senhores bispos e todos os demais, esse é um movimento de renovação global. O mundo corporativo está passando a enxergar uma nova oportunidade mundial, um novo modus operandi de como fazer. Não é o que fazer. O que fazer, nós sabemos, mas sabíamos fazer um como diferente. E agora estamos sendo trazidos ao desafio de um como que não é mais parecido com o anterior. Jamais vimos algo nos últimos 100 anos parecido com essa crise, epidemia ou pandemia de isolamento social global. Mas, como você fez a ponte para o cuidado pastoral, para
o alinhamento com clérigos e cônjuges. É muito importante dizer que na Igreja Metodista Wesleyana, o que estamos chamando de cuidado pastoral engloba todo o nosso corpo de clérigos, são pastores e esposas, são missionárias e seus maridos, e todo um conjunto nas, hoje, atuais 2 regiões, 4ª região, Bispo Joás, 2ª região, Bispo Elisiário. É muito bom saber que esses homens que estão com você no vídeo são apaixonados pelo cuidado de pessoas. Mas o que eu tenho descoberto nesses últimos dias, e eu volto a dizer, bendito o novo coronavírus, ele está nos permitindo expandir uma visão que nós não enxergávamos antes. O isolamento social passou a ser uma realidade para nós nesse momento e todos queremos sair dele, mas o cuidado pastoral, aquele trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos 7 anos e com muito especificamente com vocês nos últimos 3, é para retirarmos pessoas de seu isolamento pessoal. Pois, na verdade, existe um isolamento interior dentro de cada um de nós. Os universos e as realidades com as quais nós lidamos são muito amplas, muito diferentes. Nós temos pastores pastoreando em cidades diferentes, em comunidades diferentes, em locais diferentes, em distritos diferentes, em regiões, em estados diferentes, e para cada lugar geográfico, topográfico, cultural desse imenso Brasil que nós cuidamos, existe uma realidade sendo explorada e existe uma realidade sendo redescoberta. Quero dar um testemunho como pastor de igreja local. Uma das tragédias que nós descobrimos com o novo coronavírus é que a crise não é o fato de você não poder ficar fora de casa. A crise está no peso de você ser obrigado a ficar dentro de casa. As famílias não estão se suportando. As mulheres e maridos entenderam que não estão conseguindo conviver juntos. E isso, inclusive, pode estar sendo uma realidade no meio clerical, no meio pastoral. Talvez a esposa do pastor ou o próprio pastor ele não está se aguentando ficar nesse momento. O bispo Elisiário tem usado uma frase para todos os nossos pastores que vale a pena relembrar. Nós não estamos de férias, não é verdade, seu bispo? É tempo de trabalhar, mas não só trabalhar a realidade externa. Nós estamos trabalhando, Daniel e Laene têm sido grandes parceiros, mentores e assessores para uma realidade interna. Nós, pastores, com nossas esposas, nós, missionárias da Igreja Metodista Wesleyana em todo o Brasil e mundo, com seus maridos, trazendo para dentro de nossa casa o cuidado de quem nós somos como pessoa, não somente como ministros do Evangelho. E nós temos redescoberto quem nós somos mais do que a necessidade daquilo que nós fazemos. É possível que nesse momento muitas pessoas estão redescobrindo o valor que têm por quem são e não por aquilo que fazem. E esse é um momento especial. O coronavírus está nos revelando que a nossa super, hiper, ultra, mega capacidade de fazer não adianta nada nesse momento. É Deus quem tem o poder e nesse momento está mostrando que Ele está fazendo quando ninguém é capaz de fazer. E eu creio que isso também vale para o cuidado pastoral. E é um convite nosso que cada pastor no Brasil, cada homem ou mulher, wesleyanos, clérigos, pastores e missionários, se unam a nós. Hoje na 4ª região, com esse lindo projeto, Bispo Joás, hoje na 2ª região, com esse lindo projeto, Bispo Elisiário, mas a assessoria de Daniel e Laene, dá um oizinho aí, a gente está trabalhando para levar cuidado pastoral. Aquela questão, sabe aquela questão de Jesus se colocar no meio de 12 e escolher pessoas que a gente sempre pensou que fosse para ele cuidar delas, mas agora a gente está descobrindo que ele queria que elas também cuidassem dele? É isso que nós precisamos. Eu acho que nesse momento de isolamento social, a gente volta um pouquinho para dentro e faz uma retrospecção daquilo que era o nosso isolamento pessoal. Andar sozinho, não ter com quem contar, não dar um telefonema,
não procurar a careca, a calvície ou as cãs embranquecidas de um amigo ou de uma amiga, não compartilhar a crise, não chorar o pranto, não lamentar a desgraça interna que às vezes nos acomete, porque nós não somos brindados, somos homens e mulheres acometidos do mal que é realidade do dia a dia. Jesus deixou muito bem claro, além de no mundo tereis aflições, ele irá declarar a cada dia basta seu próprio mal. Mas quem não irá prová-lo? Cada um de nós irá prová-lo. O que nós estamos fazendo com o pastoreio de pastores, na mentoria do Bispo Feliciário e na mentoria do Bispo Joás, é levar a cada homem, cada mulher que cuida da igreja, que cuida do povo, que cuida da família, o cuidado pastoral. Nós estamos nos esforçando. Como nós queremos isso? Como esses homens têm trabalhado, como o Daniel está ficando cada vez mais carequinho, nos ajudando a fazer esse trabalho, mas os resultados já começam a operar, pessoas estão se sentindo apoiadas, homens e mulheres do altar estão se sentindo amparados, existem ombros aonde chorar, existem lugares para se esconder a não ser nas cavernas interiores de si mesmos. E isso é muito bom. As realidades que se manifestam agora na igreja nacional e mundial, elas podem nos ajudar também no ambiente pastoral. E eu gostaria muito que cada um de vocês, inclusive o Bispo Joás, tem uma realidade lá na 4ª região, pudesse também contribuir conosco nesse pensamento e nessa visão do pastoreio de pastores. Amém. Aqui na 4ª região, nós estamos nesse processo desde 2017, né? Que, em entendimento com a Secretaria Regional de Educação Cristã, começou-se, então, esse projeto. Um projeto que tem a intenção do pastoreio mútuo, do cuidado entre pastores, de forma horizontalizada, né? Já que, verticalmente falando, a Igreja Metodista ela tem uma estrutura que favorece esse pastoreio vertical a partir do bispo e acidez, mas a gente nota que o pastor começa a aprender sozinho, né? Só dependendo de um pastoreio vertical que não é onipresente, não é onipotente, né? E esse relacionamento horizontal, ele é o relacionamento mais próximo, é o relacionamento mais tangível que nós temos no momento mais necessitado que nós possamos estar enfrentando. Mas aqui na 4ª região é um processo ainda, estamos começando a nível, né, institucional, mas também buscando o nível orgânico, ou seja, deixando que esta consciência de necessidade de pastoreio mútuo venha crescer e, assim, se desenvolver, né, de forma que todos os pastores se sintam também nesse contexto de cuidados. Há essa necessidade do próprio pastor se acordar para isso. Então, enquanto o pastor não se acorda, a gente vai martelando, vai ensinando. Muito bom, meu bispo, outros. Muito bom. Amém. Esse realmente é o conceito. Eu acho que o Daniel vai comentar também um pouco disso, mas essa poda de Deus no nosso exterior, que está nos podando de isolamento social e crises econômicas, precisa se transformar também numa poda interior, que temos estratégias intencionais que ajudam o pastor a sair do isolamento interior dele, né? Então, intencionalmente criarmos esses espaços enquanto denominação. Fantástico, obrigada. Daniel, me permita fazer um adendo? Ok. Para nós, clérigos, a maior dificuldade sempre foi a agenda, porque nós somos os superatarefados. E esse momento de isolamento mundial, ele nos fez um grande favor. Ele cancelou todas as nossas agendas. Ele esvaziou nossos cestos de pedra e nos deixou com os ombros vazios. Se perguntar para o Bispo Joás, o Bispo Feliciário hoje, qual é a única agenda que está preservada daqui até o final do ano em nossas regiões, é o concílio. As demais todas foram canceladas. Verdade. Isso então nos liberou para cuidar exatamente daquilo que Jesus nos chamou para cuidar, de pessoas, e no caso do cuidado pastoral, voltar um cuidado mais pessoal para nós mesmos.
eu estou sendo presenteado por esse efeito do pós-coronavírus. É muito interessante isso que o Perim trouxe, o reverendo Perim trouxe, porque a gente é amigo, então eu tenho essa intimidade, meu reverendo Perim. Que o reverendo Perim trouxe, essa grande poda que aconteceu. Estávamos tão atarefados, tínhamos tantos voos para fazer, tínhamos tantas reuniões das quais participar em diversos lugares, e não podíamos, não havia espaço na nossa agenda. Agora, queridos, houve uma mudança. A agenda foi anulada, os voos foram cancelados. E aí nós caímos na nossa realidade. Porque, às vezes, é muito fácil para nós, quando estamos muito envolvidos, não olharmos para dentro de nós. Não olhar para nossas angústias e inquietações. A movimentação toda que nós fazemos, isso nos ocupa. E agora chegou o momento de olharmos para dentro de nós. Tem um texto em Isaías, no capítulo 3, versículo 3, que diz assim: fortalecei as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes. E é interessante tudo isso que foi trazido, porque eu acho, para mim, esse é um texto de cuidado, de pastoreio. Se eu não tenho alguém de confiança, se eu não construir um relacionamento horizontal, como o bispo Joás trouxe antes, aquele relacionamento horizontal, não verticalizado, mas horizontal, se eu não tenho alguém próximo de mim, que eu possa abrir meu coração e dizer, olha, as minhas mãos enfraqueceram, os meus joelhos estão trementes, eu preciso de ajuda. É verdade. Bom, se eu não construir esse vínculo, quando eu estiver com as mãos enfraquecidas e com os joelhos trementes, eu não terei para quem recorrer. Mas se eu construir um vínculo, no início da reunião, eu conversei com o bispo Elisiário e disse para ele, olha, bispo, eu preciso conversar com o senhor. Então, amanhã eu vou ligar para ele para a gente marcar um horário para conversar. Por quê? Porque nós temos um relacionamento. Estamos longe, mas eu tenho esse relacionamento, eu tenho esse vínculo com o bispo Elisiário. Eu posso abrir meu coração e falar aonde a minha mão enfraqueceu, aonde meu joelho tremeu por causa da angústia, por causa do medo, por causa da inquietação, é o medo do coronavírus, é o medo da questão financeira, é a possibilidade de perder o emprego. Agora eu tenho meu comércio, eu não estou conseguindo vender, está tudo fechado. São as nossas inquietações. E que bom ter um amigo com quem eu possa abrir meu coração. Isso é cuidado, esse relacionamento horizontal, extremamente necessário para esse dia de hoje. Eu acho que nessa perspectiva do que nós estamos falando, esse contexto de dizer não podemos estar presencialmente junto com outros pastores, as esposas presencialmente junto com outra esposa, mas nós temos os recursos visuais, os recursos virtuais, então podemos esses recursos estarmos online. Eu acho que diferenciar o virtual do real. Nós estamos aqui quem somos, a partir de quem somos. Então, nós somos reais um para com o outro. Nós não somos virtuais um para com o outro. Nossa imagem é virtual. Mas nós estamos nos expondo quem nós somos. Então, nós podemos estar em grupos de cuidado virtuais, aqui online, digo, onde nós podemos nos expor, nos cuidar, trazer nossas demandas. O mesmo que nós faríamos se estivéssemos presencialmente juntos. Então, é só esse modus operandi, ou essa ferramenta que nós precisamos dispor. Então, mas o princípio do cuidado, ele pode estar presente mesmo em tempo de isolamento social. E isso nos leva a mais uma pergunta. Nós falamos do mundo, nós falamos que hoje há uma perspectiva global de ressignificação de muitas coisas, um chamado de Deus não só no Brasil ao arrependimento, um chamado ao avivamento, um chamado a uma intimidade com Ele.
Então, isso é mundial. Nós falamos que o pastor precisa viver esse processo, é uma poda interior, é um processo dele de viver isso que Deus quer que ele viva. E uma vez que o pastor vive isso que nesse Kairos de Deus, Deus quer que ele viva, ele pode agora ser instrumento de Deus para levar a igreja a viver. Então, o pastor não consegue levar a igreja a viver tudo que Deus quer que a igreja viva nesse tempo, se ele não viver isso diante de Deus. Toda mudança numa igreja começa com o pastor. Toda mudança numa igreja começa com sua liderança. É ali que Deus começa trabalhando. E Deus derrama isso sobre a vida da igreja por meio daqueles que a lideram. É para esses que Deus compartilha a sua visão em seu coração. E então, junto com a igreja, faz acontecer. Então, enquanto pastores, nós falamos, segundo tópico, é essa importância do pastor também viver um cuidado profundo nesse tempo. Ter encontros online dos seus grupos de GCEP, grupo de comunidade, de pastores e esposas, as esposas estarem online uma com a outra e poder trazer suas demandas, trazer pastores que estão em necessidades nesse tempo, estão em crise, angústia. Leonardo Ribeiro, que está nos ouvindo, compartilhou no Face, no comentário do Facebook, dizendo, nosso público agora também é um público que nós nem sabemos quem está nos ouvindo, nosso público aumentou quando nós temos cultos online. Então, o pastor tem um monte de perguntas que ele também tem para fazer. E quando ele pode se encontrar com outros pastores, ele pode trazer essas demandas. Então, nós precisamos intencionalmente encorajar os pastores, e pastores precisam se conscientizar de estar nesses espaços. Não pode estar presencialmente junto no seu grupo, no seu GCEP, no seu grupo com outros pastores, no seu distrito, mas pode usar do recurso virtual, desse recurso online, para estar junto, sendo você mesmo, sendo quem você é e trazendo suas questões. Segundo bloco, pastor. Terceiro bloco, queremos olhar, então, a igreja. Se Deus nos chama a mudanças nossas enquanto pessoas, enquanto pastores e líderes, com certeza Deus está chamando uma igreja à mudança. Na mesma medida que o pastor precisa vivenciar cuidado, também ele é convidado, também é convidado a igreja a viver isso. E eu gostaria de convidar o bispo Joás e depois o reverendo, o bispo Elisiário, comentar a partir do bispo Joás essa fala, que várias medidas restritivas foram também trazidas para proteção e para não termos aglomeração de pessoas, uso de máscara, N recomendações, né? Então, também os templos agora não estão com essas reuniões públicas, com todos poderem vir para o templo. Então, o que nós precisamos reavaliar nesse tempo na nossa forma de ser igreja, bispo Joás? E depois, então, o bispo Elisiário. Amém. Esse tempo é um tempo que eu vejo já, Mãe Laene, um início de avivamento espiritual. Creio que Deus está trabalhando de uma forma muito especial na vida da igreja. Mas nós podemos observar algumas coisas. Por exemplo, hoje, as igrejas que têm enfrentado menos dificuldades, ou que estão conseguindo comunicar melhor o Evangelho de Cristo e cuidar melhor do rebanho, é aquela igreja que, desde antes, já vinha investindo em relacionamento. E, claro, né, em tecnologia de comunicação também, mas principalmente em relacionamento. E hoje a gente fica orando, perguntando, pesquisando, né, e perguntando que passos devemos tomar, quais estratégias devemos usar doravante durante a pandemia e pós-pandemia. E nós sabemos que precisamos de um toque do Espírito. Quaisquer que sejam os nossos planejamentos, eles precisam primeiro parecer bem ao Espírito Santo e depois a nós. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que existe uma estratégia que é uma estratégia tão antiga e moderna ao mesmo tempo, porque é a estratégia para todas as épocas, que é o discipulado. Então, eu creio que nós vamos precisar continuar sublinhando, né, o papel do discipulado, a importância do discipulado na vida da igreja, esse discipulado orgânico. Essa palavra orgânica, ela está sendo muito citada hoje, mas a igreja sempre foi orgânica, né? Uma das figuras mais eloquentes que nós temos a respeito da igreja na Bíblia é exatamente o organismo. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. Então, é um organismo vivo, atuante,
na face da terra. Podemos passar pelas denominações, podemos sofrer as crises que já têm sido anunciadas aí, né? Inclusive já se falam até no pós-denominacionalismo, mas a verdade é que a Igreja de Cristo, a Igreja orgânica, ela há de prevalecer. Então, eu entendo, se nós precisamos investir muito a partir de agora, já devíamos estar fazendo antes, em relacionamentos. Numa igreja de discípulos de Cristo, né? Discípulos que aprendam a viver como Cristo ensinou de fato a viver, né? Viver os princípios do reino de Deus aqui na terra, e eu creio que Deus está nos dando uma bela oportunidade para valorizarmos esse princípio do discipulado na vida da igreja. E, finalmente, eu entendo que, uma vez que nós investimos em relacionamentos, nós vamos precisar investir muito pouco em eventos, né? Menos eventos, mais relacionamentos e maior edificação e, com certeza, maior alcance, porque as pessoas que estão lá fora, elas precisam de uma igreja orgânica, né? Que em relacionamento com eles e eles com esta igreja, eles caiam na graça, a igreja caia na graça dessas pessoas, como acontecera no início da igreja. Uma igreja orgânica sempre há de crescer e trazer novas vidas para compor esse organismo tão maravilhoso que é o corpo de Cristo Jesus. Essa é a expectativa que nós temos, estamos orando nesse sentido e buscando em Deus estratégias que nos ajudem a manter o discipulado que Cristo quer que nós tenhamos aqui, enquanto Ele não vem buscar a igreja. Bispo Elisiário. Muito bem. Olha, eu estou gostando de ver a sintonia que há entre todos que estão falando e mostrando-nos de que esse é um momento de Deus, como já fora dito, para nos chamar a atenção e, com certeza, Ele tem muito a nos falar. Hoje, é muito falado no meio pedagógico déficit de atenção. E isso pode ser aplicado também à igreja. A igreja tem estado com um déficit de atenção. Deus quer falar-lhe, mas se esqueceram de que fora dito lá para as igrejas do primeiro século, e especialmente ali da Ásia Menor, aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Eu costumo falar, já falei em alguns lugares, e não sei se os irmãos já ouviram eu dizer isso, de um jovem que se convertera, passara por uma experiência profunda com Cristo, e ele começara a frequentar uma igreja e ele ficava ali, recebendo tudo aquilo que o pastor ministrava. E um dia lá, o pastor estava pregando e percebera que logo que ele começou a sua preleção, aquele jovem que costumava sentar-se ali nos primeiros bancos, o pastor Perim já deve ter ouvido eu falar isso, ele pôs um dedo no ouvido e enquanto o pastor pregava, ele estava com um dedo em um dos ouvidos e no final, à porta, o pastor perguntou o que tinha acontecido com ele, se ele havia sentido alguma dor. Ele disse, não, é porque o senhor hoje estava tão inspirado, mas tão inspirado, que eu não quis perder nenhuma palavra. Para não correr o risco de entrar num ouvido e sair no outro, eu tapei um dos ouvidos. E a igreja hoje, ela ficou embevecida com muitas coisas deste século, porque o mundo é atraente, ele é fascinante. E o diabo usou até mesmo esse mesmo método, e eu acho que fora ele o primeiro a passar assim um vídeo, não sei como é que ele conseguiu, mas para Jesus, e que diz que ele mostrou os reinos, a glória ou as glórias dos reinos deste mundo. E ele queria também
impressionar o jovem Jesus a ficar admirado com tudo aquilo que ele estava mostrando. E nós sabemos o desfecho, como é que Jesus o pôs para correr. Enquanto que Deus está falando novamente conosco, quer falar, chamando-nos para ouvir o que o Espírito tem a dizer. E nos esquecemos de que a mensagem de Deus é: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E isto não procede do Pai, mas do mundo. Então, nós vemos que nós necessitamos nos voltar para Deus. E é lamentável que está havendo muitas vítimas, é lamentável que haja muita gente sofrendo, é lamentável que nós não sabemos o que virá após esse período, mas eu creio que o Deus que sabe trabalhar no meio das turbulências, ele vai trazer muitos benefícios para cada um que souber aproveitar esse momento do Kairos de Deus. Que assim seja. Se for necessário taparmos um dos ouvidos para que fique o que Deus está nos ensinando, com o professor, não é ridicularizando, coronavírus, que possamos tapar um dos ouvidos, mas que a mensagem de Deus venha para nós. E eu saber que o irmão, a irmã, são importantes para mim. Saber que eu preciso ouvir a voz de Deus. Saber que eu sou muito frágil. E por isso, eu preciso me curvar diante de Deus e aceitar a ajuda do meu irmão. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, Bispo Elisiário. Que lindo. Essa perspectiva, né, Daniel, de que a gente, na nossa fragilidade, enquanto pastores também e líderes, nós também precisamos vivenciar isso e lidar com essa nossa limitação e a nossa fragilidade. Então, não nos desqualificar enquanto seres humanos porque temos uma função pastoral, um cargo de liderança. Isso não nos blinda, isso não nos vacina contra qualquer problema, mas isso, de fato, nós somos humanos e estamos ali enquanto seres humanos desempenhando essa função. Então, e a outra perspectiva que o Bispo Joás trouxe antes é a questão de que nós precisamos ser igrejas relacionais, onde as pessoas cuidam uma das outras, que em tempos como esse de isolamento social, tem uma rede de cuidado de pessoas se importando umas com as outras, não é? Verdade, verdade. Que bom, que bom. Nós vemos que, como a Ila trouxe, e como o Bispo também trouxe, nós somos vulneráveis. Não importa a posição, não importa o status da pessoa, mas ficou patente, ficou na cara, vamos dizer assim, aquilo que era óbvio, né? Mas agora parece que se tornou mais claro. Todos são suscetíveis, se não se cuidarem. O vírus pode chegar, atacar qualquer um, né? Qualquer um pode ficar doente. E é um micro-organismo tão pequenininho, sabe? É minúsculo, é microscópico, mas somos atingidos. E se formos atingidos, caímos e sucumbimos. Uhum. Então, que pastores e igrejas queremos ser nesse tempo, precisamos ser nesse tempo? O convite que Deus, nós temos que ganhar a habilidade de ouvir Deus, pelo que eu estou trazendo um pouquinho do que estamos conversando, habilidade de ouvir Deus. Nós não vamos ser pessoas ensináveis e que vamos aprender com esse tempo que Deus quer que nós aprendamos, se nós não ouvirmos o que Deus, neste Kairos dele, quer nos trazer e quer nos falar, o convite dele gracioso, que Bispo Joás também fez a referência de mudança, esse tempo de ouvirmos Deus. Sim, Bispo Elisiário? Permita-me, dentro da sua palavra, eu achei muito importante. Eu tenho orado ultimamente nestes termos: ó Senhor, dar-me sensibilidade para ouvir a tua voz
e para ouvir a voz e, às vezes, até o gemido do meu próximo, para que eu vá ao seu encontro, ou mesmo se não for lá, mas liberar uma palavra de conforto, de consolo, e de dizer que pode contar comigo. Que é isso que Deus quer que nós façamos. Nós, como igreja, temos que cumprir o nosso papel. E, às vezes, nós perdemos essa visão. E Deus quis também nos mostrar, Elaine, de que Ele não depende de tempo para poder alimentar as suas ovelhas. Ele tem outros meios. Enquanto alguns aí se ufanam de terem tempos mais bonitos, suntuosos, isso e aquilo, Deus manda fechar e diz, fica fechado até segunda ordem, para mostrar que o Espírito dele paira sobre toda a humanidade e sabe ministrar a salvos e àqueles que ainda não são salvos e poderão, neste momento, se renderem a ele. Sim. Então, obrigada. Então, nesse contexto que a igreja, que pastores queremos ser, fica em nossa conversa claro que nós precisamos ser pastores que aprendem a acessar suas vulnerabilidades, lidar com seus limites, com suas angústias, ter espaços de relacionamentos onde trazem isso, para que de igual maneira a igreja possa viver isso. Que Deus nos chama a transformações interiores nesse tempo, não só a mudanças exteriores de isolamento social, outras mudanças, mas a profundas mudanças interiores. Então, precisamos aproveitar esse tempo. E, com isso, como pastores e líderes, podemos levar a igreja a aproveitar. Então, um encorajamento para que a gente viva esses grupos online de GCEP, de cuidado, que não nos descuidemos de nós mesmos. Só poderemos cuidar desta igreja que vive a angústia desse tempo se nós estivermos experimentando um cuidado profundo em nossa vida. Não podemos dar o que não temos. Na medida em que vamos experimentar cuidado profundo, junto com outros pastores, com outras esposas de pastores, esposos com esposas, nós vamos poder levar essa igreja também a viver um cuidado profundo para a sua vida. Amém. Então, nós vamos também poder ser a igreja que esse tempo precisa. Uma igreja relacional, uma igreja de cuidado, uma igreja que faz sentido e é relevante para esse tempo. Quero convidar reverendo e Bispo Joás e Bispo Elisiário, 1 minuto cada um, poder trazer uma palavra final. Estamos aí finalizando nossa live. Só quero agradecer esse tempo juntos, louvar a Deus por esse momento tão especial, né? Quando Deus falou de uma maneira muito maravilhosa aos nossos corações. Obrigado a todos e estaremos juntos em outro momento, se Ele permitir. Amém. Amém. Obrigada. O que eu quero dizer é que Deus tem os seus métodos que às vezes nos chocam, mas que Ele nos faz crescer no meio dessas turbulências. Há quem diga que a melhor coisa que aconteceu para a igreja foi Deus permitir que Paulo ficasse preso, porque lá de dentro da prisão ele escreveu mais e deixou um legado muito grande. Hoje nós estamos presos em nossas casas e, quem sabe, vai ser um tempo de crescimento, de resultados para a igreja, para nós mesmos. Pastores crescendo e depois os rebanhos sendo beneficiados pelo crescimento deles. Perim? Ok. Eu me lembro que quando as minhas filhas eram menores e faziam alguma arte, a gente mandava elas para o quarto, ficar na cama alguns instantes no cantinho do pensamento. É possível que Deus esteja fazendo conosco a mesma coisa, se oportunando desse momento e vivendo a vida pessoalmente e socialmente. Eu estou muito grato a Deus por participar, obrigado por rever meu bispo, o Bispo Elisiário, por estar com meu amigo de mestrado, Bispo Joás, nosso parceiro, e Daniel e Laene, pelo presente que tem nos dado da assessoria e do dia a dia, acompanhando a nossa
o nosso desenvolvimento aí pastoral e ministerial na segunda região eclesiástica. Amém. Foi muito bom estar com vocês, para mim foi uma grande honra, e gostaria de deixar só um pensamento. Nós passamos, nessa crise do Covid-19, nós passamos por alguns momentos. Primeiro momento, a igreja, os pastores, os líderes, eles se reinventaram, em 2, 3 dias estavam todos online. Um momento de muita produção, um momento de muitas lives, de muitas mensagens, de muitos textos, um momento produtivo. Mas não podemos esquecer de outros momentos também. Tem um outro momento, queridos, que nós devemos olhar, que é o momento do cuidado. Os membros da nossa igreja, os nossos irmãos, os nossos amigos, eles precisam ouvir a nossa voz e nós precisamos ouvir a voz deles. É hora de usar o telefone, não para mandar uma live, simplesmente, mas para ligar e perguntar: como é que tu estás? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua alma? Quais são as tuas inquietações? Acho que é o conceito de não só entregarmos conteúdos nesse tempo, Mas conteúdos teológicos por live, por cultos online, mas criar de formas criativas, não é? Criar estratégias de cuidado, de realmente comunicar que nos importamos, dar espaço para as pessoas falarem e nós ouvirmos. O momento do cuidado pastoral. Muito bom. Quando o nosso colega, quando o nosso irmão, ele não precisa somente ouvir uma mensagem, mas ele quer falar como está o coração dele. E ele precisa que alguém o escute. Amém. E também tem um outro momento, um momento interessante, que é um momento da mobilização, queridos. Porque a sociedade também precisa que a igreja se mobilize. O que eu posso fazer como igreja neste momento para ajudar meu vizinho que mora no mesmo prédio e que, sei lá, ele não é cristão ou alguma coisa assim, ou ele é cristão, seja lá o que for, mas como é que eu posso ajudá-lo? De que forma eu, como corpo de Cristo, posso servir a essa sociedade que está também passando por dificuldades, por angústias e por inquietações? Muito bem, olha só, a Lindalva Lima, lá de Manaus, está falando da importância, sim, de relacionamentos um com o outro, mas também o relacionamento com Deus, ou ouvir Deus. Então, esse conceito de que precisamos de Deus. Adão e Deus se sentiu só, porque Deus o criou com necessidade de relacionamentos. Precisamos do nosso relacionamento com Deus, que nos dá identidade, é isso aí, Lindalva. E precisamos de pessoas que nos edificam, pessoas que plantam e regam em nossa vida para crescermos. Obrigada a todos vocês que participaram conosco, colocando seus comentários aí nas redes sociais. Obrigada aí, Reverendo Perim, Joás, obrigada, Bispo Joás, obrigada também, Bispo Elisiário, que estiveram conosco. Mais uma vez agradecemos aí essa parceria com a Igreja Metodista Wesleyana da 4ª região e da 2ª região, conosco nessa live Tempo de Mentoria. Então, nossa palavra de encorajamento: pastores, sozinhos não. Esposa de pastor, sozinha não. Caminhe com outros pastores, caminhe com outras esposas de pastores, levando seus líderes à igreja e a sua igreja também a dizer: sozinhos não. Podemos estar numa igreja e nos sentirmos sozinhos, mas podemos estar numa igreja e nos sentirmos parte dela e ter relacionamentos de pertencimento tão significativos que mesmo em isolamento social nós possamos lidar com esta solidão de estar não presencialmente com o outro, mas sendo nutridos afetivamente. Amém. Então, que Deus nos edifique nossa vida e a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo, seja edificada também nesse tempo. Muito obrigada, queridos. Amém. Um grande abraço também aos que nos participaram conosco online. Obrigado, que Deus abençoe. Obrigado. Um abraço. Deus abençoe.